Boa noite, senhores. Boa noite. Estou quase terminando a leitura de um livro que eu recomendo. Eu não tenho como trazer aqui, porque, para começar, não é meu. Mas o nome do livro é Abdullah, Escravo de Jesus. Fazendo um pequeno spoiler, é a história de um homem que anda pelo Brasil, a base dele é Foz do Iguaçu. Mas lá na terra dele, no Oriente Médio, ele chegou a ser um homem-bomba, e na hora de explodir as bombas que ele levava para dentro de um quartel israelense, a coisinha na mão dele falhou, ele voltou, falhou várias vezes. Quando eles enterraram e tentaram detonar, daí detonou. Isso é só um pequeno assim, onde começou esse homem que hoje é um pregador do Evangelho aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil. Abdullah, Escravo de Jesus. Procura no Google, nessas livrarias virtuais aí, na Amazon, que é um baita de um livro. Porque isso é muito interessante, que esse homem, e isso que eu achei também mais interessante. Ele foi um terrorista do Islã, que quase morreu porque o trabalho dele não deu certo, a missão para a qual ele foi treinado não deu certo, mas como tinha vídeo, eles sempre gravam, viram que ele não foi infiel, nem traidor, nem nada, e ele seguiu. Mas disso, depois, por outros motivos, ele veio para a Colômbia. A Colômbia era o único país no mundo que aceitava os libaneses sem visto. Por isso ele veio para a Colômbia. E ali ele se meteu com uma coisa que é droga. E disso ele veio descendo na vida e descendo na geografia. Acabou em Ciudad del Este, no Paraguai, nas favelas de Ciudad del Este. E dali Deus o tirou para o Evangelho. Mas eu estou lendo esse livro, logo vou terminar, é um livro bem fácil de ler, porque é de papel reciclável, ele parece grosso, mas o papel, a folha é grossa. E a letra é grande também. Mas é muito interessante porque é uma história, cara, bem pesada do lado do terrorismo. Ele chegou a ser homem-bomba e só porque Deus o segurou mesmo. Mas depois, na bandidagem, no tráfico, no uso da droga, o cara também se tornou assim um terror. Mas quando ele recebeu Jesus como Senhor, um dia ele recebeu Jesus como Senhor, e isso mudou a vida dele. Não é se vai e volta, e é crente, está na boca, e é crente, está na zona, e é crente, está na cadeira. Ele se converteu e isso mudou a vida dele. Mas nós temos exemplo bem mais perto de nós aqui, tá? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque hoje ele é o diretor da casa, que é o Rodrigo Morfim, mas um dia um amigo nosso falando a respeito dele para mim falou assim: você sabe por que eu gosto do Rodrigo Morfim? E eu falei, por quê? Ele falou, porque depois que ele pegou Jesus, ele nunca mais largou. E esse é um cara que está aqui. Esse você não precisa ler livro sobre ele, esse você não precisa duvidar da história dele, saber se é verdade ou não, porque a história dele é bem conhecida. Ele veio para cá louco, como todos nós. Aqui um dia ele decidiu receber Jesus como Senhor, e ele nunca mais largou Jesus. Por isso que ele largou as drogas. É disso que nós vamos falar um pouquinho hoje também. Tem muitos bons livros sobre ex-dependentes químicos, ex-drogados, ex-bandidos, de tudo, que receberam o Evangelho. Livros, filmes, tem muitos. Muitos a gente pode comprovar, e de nenhum a gente vai suspeitar. Mas, além disso, tem muita gente perto de nós que é testemunha de que o Evangelho é eficaz. Mas, para isso, não pode ser uma brincadeirinha com o Evangelho. Não podem ser palavras. Tem que ser só a palavra de Deus aceita e vivida. Vamos lá. O quarto Evangelho é o Evangelho de João. João capítulo 6. É
um discurso muito legal de Jesus para cima dos judeus. É uma pregação de Jesus, o capítulo 6, bastante interessante, se você pegar depois, lá do início, você vai ver. E essa pregação de Jesus ele vai se revelando como Messias, como Salvador, e vai, no próprio discurso dele, ele vai exigindo das pessoas um certo compromisso, até o ponto que, a partir do versículo 60, ele começa, acho que é 60, ele fala que o corpo dele é pão, e o sangue dele é vinho, e tem que ser bebido o sangue dele, e vocês têm que comer o meu corpo e beber o meu sangue. E as pessoas não entenderam e começaram a se escandalizar com aquilo. E logo depois, isso é lá já no versículo 60, mas daí logo no versículo 64 começa o ponto desse discurso e dessa ocorrência que eu queria destacar para você. Como vocês têm Bíblia aqui, quem chegou sem o Serene deu e quem chegou com já tinha, você pode ler depois todo o discurso a partir do versículo 1, mas nós vamos ler a partir do versículo 64 de João 6, quarto evangelho. Diz que quando Jesus chegou num ponto do discurso, esse ponto que eu estava falando agora, sobre ele ser uma carne que é para ser comida, um sangue que é para ser bebido, e os judeus, alguns judeus aqueles não entenderam o que ele estava dizendo e se escandalizaram nisso, mas eram homens que tinham, por isso que eu trago o texto. Não vai estar escrito nesse pedaço que eu vou ler, mas está escrito nos versículos anteriores e você pode ler depois. Eles eram judeus, os quais os judeus, as pessoas com quem ele está falando, que tinham professado fé nele, tinham dito que criam nele. E aí, a partir do versículo 64, Jesus diz: mas alguns de vós outros há que não creem, porque bem sabia Jesus já desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se lhe não for dado de meu Pai. Desde então, quer dizer, desde que ele disse isso, se tornaram muitos de seus discípulos atrás e já não andavam com ele. Se tornaram atrás, quer dizer, voltaram atrás e já não andavam com ele. Assim que disse Jesus aos 12: porventura quereis vós outros também ir? Responde-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E já nós outros cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esses versículos, essa postura, cheguei hoje aqui, faz pouco tempinho, mas cheguei mais cedo. Nós estamos em época de, apesar do verão, mas aí não tem trânsito de serviço, de dia a dia aí na BR. Então eu cheguei bem mais cedo. Subi pela escada, estava o Carlos Henrique parado ali na porta do acolhimento, entrevista. E essas foram as primeiras palavras que eu ouvi de alguém aqui dentro do Serene quando eu cheguei agora. Foi: você sabe quem foi embora? Aí falou: fulano e fulano foram embora. Bom, tá. Foram as primeiras palavras que eu ouvi hoje. E daí me falou que foi o Gerber, como é que é o nome dele? Michael Gerber. E outro também. Enfim. Você sabe quem foi embora? O Michael? Beleza. Então, uma historinha bem rápida. Em fevereiro de 2002, eu estava em Porto Velho, fui para lá para abrir o que a gente na época chamava de Casa de Recuperação. E fui em julho de 2002. Em fevereiro de 2003, a
casa abriu dia 8 de fevereiro, abri dia 8 porque foi a data que me internei aqui em 99. E ficaram 2 internos por mais ou menos um mês. Na época nós chamávamos casa de recuperação, nós chamávamos as pessoas que estavam lá de internos. Tinha 2, durante um mês. Passado mais ou menos um mês, um dos 2 criou um rolo com alguém que estava lá no comando da casa naquele momento, uma pessoa voluntária que estava lá cuidando. Então o cara criou um rolo, chamou um pau e coisa, e foi bastante agressivo e ousado e tal. E eu fui repreendê-lo, porque afinal de contas a outra pessoa era um voluntário, estava ali, ele tinha que se submeter às histórias. Aí eu vou embora. Aí o outro deu aquela olhada assim, eu falei, você também quer ir? Eu também vou. Eu falei, tá bom. Aí os 2 arrumaram as coisas, estavam saindo e falaram assim, quero ver essa coisa aqui, vai dormir vazia. Eu pensei, pois é, vai dormir vazia. Daí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu não tinha carro, mas eu sabia quem tinha. Eu pedi um carro emprestado, fui numa praça de Porto Velho. Porto Velho é a capital de Rondônia, lá no norte. Praça Jonatas Pedrosa. Essa era a praça que na época concentrava praticamente todos os usuários de drogas de uma região grande do centro de Porto Velho. E eu fui lá nessa praça com um carro de luxo, de 4 portas, que poderia ser uma viatura descaracterizada. Desci às 11 horas da noite mais ou menos, mas primeiro orei a Deus e falei, Senhor, não permita que durma vazio, sem termos aqui, porque isso foi aberto para pregar o Evangelho, não foi aberto para ficar vazio. E fui para aquela praça e quando eu desci do carro, todo mundo se escondeu, porque claro, um cara estranho para numa praça com um carro de 4 portas, um carro de luxo, descaracterizado. Mas quando eu falei para eles assim, calma aí rapaziada, não precisa ter medo não, eu só vim falar de Jesus para vocês, olha gente, quase que imediatamente, assim, foi quando eu falei a palavra Jesus, foi quase que automático, apareceu um cara com violão, começou a cantar hinos, um outro cara com uma Bíblia, queria ler a Bíblia para mim, o outro começou a recitar uns versículos, estava aparecendo do nada, no meio do mato, de trás das paredes, dos bequinhos, estava vendo tudo da praça de novo, aí todo mundo queria falar do Evangelho para mim. Eu falei, mas que raio que está acontecendo aqui? Eu vim evangelizar uns caras que estavam usando drogas, os caras são tudo pregador do Evangelho. Eu tomei contato em loco, fisicamente, concretamente, com uma grande realidade. Essa realidade de Jesus aqui. Depois eu estou com 26 anos de Evangelho. Ao longo disso tudo eu descobri que essa é a grande realidade do que nós conhecemos como cristianismo, ou mundo evangélico. E a grande realidade não é o meu que está ficando assim, porque o meu está no modo avião. Nem o meu. A grande realidade do cristianismo e do modo e do que nós chamamos de evangelho é que está cheio de pessoas que professam a fé em Jesus e dizem eu creio em Jesus e ao mesmo tempo vivem como se Jesus nunca tivesse existido e como se o único Deus vivo e verdadeiro nunca tivesse encarnado, se chamado Jesus e tivesse descido aqui e morrido pelos pecadores. E essa é a realidade que Jesus está encontrando aqui. Se você ler a partir do capítulo 1, do versículo 1 desse capítulo 6, você vai ver que Jesus começa um discurso e lá pelas tantas é assim, está cheio de gente que creu em Jesus. Judeus de religião judaica. Mas quando Jesus aperta o discurso e diz o que é necessário para ter comunhão com Ele, e começa a mostrar as exigências da vida cristã, diz que eles se escandalizaram. E aí ele diz, eu sei que alguns de vós estão aí que não creem, só estão falando. Nenhuma palavra de Deus cai vazia aos nossos ouvidos, em nenhum ambiente. Toda a palavra de Deus, a própria palavra diz que nenhuma palavra de Deus voltará vazia para Ele. Muitas vezes a palavra de Deus vai voltar para Deus trazendo frutos de condenação. Noé, por exemplo, pregou para condenação da sua geração, não pregou para salvamento. Mas ela também não cai no vazio no sentido de que, isso foi dito um dia, mas isso já não é mais assim. Hoje ainda,
Jesus pode dizer, e está dizendo, porque está na palavra de Deus, que é atualíssima, é para hoje, uma mensagem para hoje. Mas não sou eu que estou dizendo, não me confunda com Jesus, nem para ficar bravo. Mas muitos, e daqui nós estamos dizendo assim, tecnicamente, sabe, muitos que estão aqui na sala, muitos que estão por aí, Jesus estava falando isso para um grupo de pessoas que dizia que cria nele, diz, mas eu sei que muitos de vocês não creem em mim. É só papinho furado. É só declaração. É só dizem. Mas já estão todos escandalizados. E olha, os muitos, o que ele diz, alguns de vós lá que não creem, no final das contas, se era uma pequena multidão, uma grande multidão, acabou sendo todo mundo, porque ele reduziu só para os 12 logo depois. Essa primeira declaração é uma declaração bastante interessante, porque se o Velho Testamento é a prefiguração, a sombra daquilo que havia de vir, de uma certa maneira o povo de Israel também é a sombra da igreja, o povo de Deus. Mas como diz Paulo, assim como não é israelita aquele que nasceu em Israel, e não é filho de Abraão aquele nascido por descendência carnal de Abraão, mas é israelita e é filho de Abraão aquele que pela fé é assim, também não é membro da igreja do Senhor Jesus aquele que congrega numa igreja institucional nesse mundo cristão. E nem faz parte da família de Deus aquele que nominalmente diz eu creio em Jesus. E só para que você não se engane, porque não vos enganeis, diz o apóstolo Tiago, de Deus não se escarnece, porque ele não se deixa escarnecer, ele diz não se engane, só para que alguém não se engane, eu quero reforçar a verdade que está na Bíblia e que é perene, é para sempre. Desde sempre e para sempre, Jesus sabe aquele que não crê nele e diz que crê. Esse que é o problema. Então, essa palavra de Jesus, alguns de vós há que não creem, é um desafio, é um tapa na cara, é um chamamento a uma honestidade, uma atitude de honestidade. Seria o caso de alguém dizer para ele, pois é, Senhor, eu tento crer, mas a minha fé é fraca, ajuda a minha incredulidade, como um outro homem sincero que acabou chegando à fé, também a situação dele é descrita nos evangelhos, disse para Jesus, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Mas não foi isso que aconteceu, e depois dessa declaração de Jesus, dizendo, vocês não estão me enganando, ninguém aqui está me enganando, eu sei já. E ele disse isso, e daí a próxima palavra não é dele, é do evangelista, disse, porque ele, Jesus, bem sabia já desde o princípio quem eram os que não criam, e até quem era aquele que o havia de entregar. Agora quando diz, e até quem é aquele que o havia de entregar, já afinou muito mais a coisa. Vê que começa falando de uma multidão assim, uma multidão que estava lá, diz que Jesus já sabia dentro daquela multidão quem eram os que não criam, e por isso ele disse, eu sei que tem muitos que não creem, mas sabia até aquele que o havia de entregar. E aquele que o havia de entregar era um dos 12 que ele chamou, que ele escolheu. Não é daqueles da multidão que vieram do nada, de um roldão só para ouvir. Então, nem Jesus foi enganado, e nem nada do que foi feito fora do seu conhecimento, ou alheio, ou à revelia da vontade de Deus. É bom você lembrar que Deus é soberano, e o termo Deus, que não é o nome do nosso Deus, o nome do nosso Deus, depois, quando ele se encarnou, passou a ser Jesus, e hoje, Jesus é o meu Deus, mas o nome do nosso Deus, que é eu sou o que sou, o Yahvé, não é um nome do Deus. Mas a palavra Deus, que não é nome de ninguém, Deus não é nome de nenhum Deus, Deus é um título, como rei, como prefeito, como, enfim, é um título.
E essa palavra Deus designa um ser que é plenipotenciário, incontestável, alguém que sabe tudo, que pode tudo, pode todas as coisas. Por isso que dizem os cristãos que o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Deus vivo e verdadeiro, porque a palavra nos diz isso. E esse Deus tem uma vontade soberana, nada pode se opor àquilo que ele decreta e àquilo que ele deseja. Ele mesmo diz assim, ele diz, agindo eu, quem impedirá? Não se pode enganar a Deus. Não é porque nós não tenhamos a capacidade de enganar a Deus. Nós gostaríamos. O que nós mais bem sabemos fazer é enganar, mentir, tirar a culpa de mim, jogar para cima do outro, desviar de mim ira, furor, depressão, viver como se estivesse tudo certo, mas está tudo errado. E nós vemos isso já no primeiro homem, Adão. O primeiro questionamento de Deus, não, mas é a mulher que você que me deu, lembra? Você que pôs aí, tá? Ela me fez pecar. Essa coisa de enganar a Deus, ela só não acontece, não é porque nós não queremos, ou porque nós não temos a capacidade de enganar. Como nós temos a capacidade de enganar, né? É só perguntar para nossas mães, para nossas esposas, para os nossos filhos, para nossas irmãs, para os nossos amigos, para todo mundo, e até para nós mesmos. Como nós temos capacidade de enganar? É que Deus não se deixa escarnecer. Ele não se deixa ser enganado. E Jesus disse, eu já sei que alguns não creem. E ele sabia desde o princípio, diz o apóstolo, quem éramos que não criam. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse isso. Eu não vim para julgar. Eu a ninguém julgo. Ele disse isso. Mas ele disse no presente. Eu a ninguém julgo. Ele não disse eu a ninguém julgarei. Eu a ninguém julgo. Ele disse isso no presente, e ele era um homem, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, e ele disse, naquele momento ele disse, eu a ninguém julgo. Enquanto esteve nesse mundo, por 33 anos encarnado, no seu ministério, era um ministério de salvação, ele era Messias Salvador, porque salvará o seu povo dos seus pecados. É o que ia morrer, a morte que o pecador tinha de morrer como castigo, para poder tirar o pecado do pecador. Ele sabia quem eram os que não criam nele. Quando hoje nós pregamos o Evangelho à igreja do Senhor Jesus, gente, de novo, quero reforçar isso para você, até para que não pareça uma arrogância deste pregador ou de qualquer outro pregador. A igreja do Senhor Jesus é desconhecida. Só o Deus eterno sabe quem é a igreja do Senhor Jesus. Ela é mística, ela é invisível, ela é universal e ela é de todos os tempos. Todos os crentes no Senhor Jesus, de todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, são a igreja do Senhor Jesus, que um dia vai estar na eternidade no céu. Mas ninguém sabe quem é. Mas aqui nós temos várias igrejas desse mundo. O mundo inteiro separado por aí. São 1 milhão de igrejas, sei lá quantas igrejas, divididas em sei lá quantas denominações. E aí cada uma delas é cheia de gente que é membro daquela igreja. E esse pregador ou outro pregador não está aqui nem para julgar esse povo que está na igreja, nem para julgar o mundo. A pregação do Evangelho hoje é uma pregação de graça de Deus, de oportunidade de salvação. Porém, é preciso dizer que como Jesus sabia exatamente naquele dia quais eram, e ele sabia desde o princípio, quais eram os que não criam nele, ele sabe até hoje quais são os que não creem nele. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque eu não quero que você se engane, porque é impossível enganar a Deus, mas não é impossível a gente ser enganado. A tal ponto não é impossível enganar a si mesmo, que Jesus diz que quando ele voltar em glória, e daí for estabelecido o tribunal de Deus, e daí ele é Jesus, o justo, juiz, aí ele será juiz. Muitos vão chegar para ele e vão dizer, olha, eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu te adorei, e ele vai dizer, ele não vai contestar nada disso, segundo o texto, ele não vai contestar nada disso, ele não vai argumentar, ele só vai dizer, olha, não te conheço, sai de perto.
porque eu não te conheço. Só isso ele vai dizer. Então, o foco dessa noite, são dois na verdade, mas o primeiro que eu queria deixar claro, porque é o primeiro que aparece no texto também, hoje eu não vou fazer o contrário, vou seguir o texto pela ordem. O foco dessa noite é o que Jesus sabe de você. Porque o Serene, eu sei que não sabe muita coisa de você, o Serene sabe de você o que você quer que saiba, via de regra. O teu terapeuta também sabe de você o que você quer que ele saiba, via de regra. São muitos casos, são muitos exemplos. Mas nós tivemos eu tenho um amigo que foi diretor aqui de 2012 a 2024, e ele contava uma história de uma outra unidade, onde tinha uma psicóloga, uma moça que era psicóloga, daquela unidade Serene, e um dia ele, como terapeuta daquele cidadão, de um daqueles cidadãos lá, e o cara falou para ele assim: eu adoro lá no psicólogo contar a minha história para ela, porque eu gosto de fazer ela chorar. Ela chora quando eu conto a história. Claro, é muito, cara, fazer alguém chorar, fazer uma mãe chorar, uma vez eu tinha uma comunidade terapêutica em Porto Alegre, e minha mãe foi para lá para passar uma semana, rasgou o pé num prego, então ficando 3 meses, aí um dia ela chegou apavorada, era como assim, tinha a minha casa, e a chácara, e os alojamentos, enfim. Ela chegou na minha casa apavorada, e era uma casa alta, de 2 andares, dava para ver o pai, e falou: vem cá ver aquele moço, aquele moço, nossa, meu filho, aquele moço tem uma história triste, uma história tão sofrida. Eu falei: pois é, mãe, igual do seu filho, igual de todos os outros aqui. Não, mas ele é diferente, a história dele é muito triste e tal. O cara contou uma história para uma velhinha, a velhinha chegou apavorada, chorando, coitadinho daquele moço. Cara, isso é a coisa mais fácil que você tem para fazer. Tem uns delegados por aí, uns escrivãos de polícia, investigador, que não acreditam mais. Tem alguns até que acreditam. Tem uns juízes criminais que já não estão mais acreditando no nosso papinho, mas tem alguns até que acreditam. Mas isso não importa, porque lá, no dia em que Jesus não for mais Salvador, mas for juiz, Ele vai te dizer: eu sei desde o princípio que você não creu em mim, e que você não cria em mim. E lá, como também hoje, não importa se você diz que crê em Jesus, importa se você obedece Jesus, se você segue Jesus, se você morre com Jesus na cruz, ressuscita com Ele, e de uma maneira bastante mística, um outro mistério, Jesus passa a viver dentro de você e você passa a viver dentro de Jesus. Por isso Paulo diz: aquele que está em Cristo, e também nós dizemos: aquele que está em nós é maior que o mundo, porque nós vivemos dentro de Jesus e Jesus vive dentro de nós. Isso é cristianismo. Isso é crer para a salvação. Dizer não muda nada. E aí, normalmente eu não me incomodo, mas às vezes me incomodo, porque tira atenção. Praticamente todo mundo está olhando para lá. Dizer não muda a sua vida. Porque quando o apóstolo diz que aquele que confessar para o Senhor que Jesus é o Cristo, é uma confissão genuína e verdadeira. E ele ainda diz assim: porque com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê para a vida eterna. Tem que confessar que Jesus é o Senhor e tem que crer que Ele ressuscitou dos mortos. Nós vamos ver isso na continuidade deste mesmo texto aí. E aí ele diz: e por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se não lhe for dado por meu Pai. E aqui eu tenho um outro ponto. Que Jesus sabe a tua situação espiritual é bíblico, é fato. É o que a Bíblia revela. Ele revela nesse texto e em muitos outros. Por isso, não se engane, porque você não engana a Jesus. E é Ele que é o juiz lá no final de tudo. Não é o Serene, nem teu terapeuta, nem tua mãe, nem ninguém. Segundo, Jesus diz aqui: essa coisa de você dizer que crê em mim e está numa enganação, uma confusão, que talvez você esteja até enganando a si mesmo, mas talvez só esteja querendo enganar os outros, querendo me enganar, eu quero dizer uma coisa: não é de você vir a mim, isso é Jesus falando. Isso não vem de você. Ninguém vem a mim se do Pai não lhe for concedido. Por isso o Evangelho chama essa ação salvadora
da Trindade Santa, do Deus Eterno, a salvação do homem, essa ação divina da Trindade sobre o homem, para a salvação do homem, a palavra de Deus chama isso de uma ação de graça, de um favor que não se merece, não se conquista, não se compra, não se é uma coisa a qual não se apropria, não é daqui para lá, é sempre de lá para cá. Ele diz, o apóstolo Paulo em Efésios, aqueles textos tradicionais que você ouve, mas talvez eles não prestem atenção e acha que pode fazer do seu jeito, e acha que pode conquistar do seu jeito, acha que pode adquirir a salvação. E o apóstolo diz, pela graça sois salvos. Quer dizer, por um favor que você não merece, por alguma coisa que não está à disposição de você conseguir, não está dentro da tua alçada, você não tem como conseguir, e ainda, quando vem sem merecimento. Não só você não consegue com o teu esforço, como ainda você não merece. E Jesus disse, ele explicou isso de uma certa maneira para quem quis entender. Vamos de novo voltar para o texto dos anjos, para quem tiver boa vontade, paz na terra. Mas ele explicou, se do Pai não for concedido para o Edson nunca vai a Jesus. Uma vez Jesus estava falando com fariseus duros, líderes religiosos judeus, de coração duro, doutores da lei, e ele disse, vocês estudam as escrituras, se esmiuçam tudo, porque vocês julgam, quer dizer, vocês analisam, vocês creem que nas escrituras é que está a vida, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. É da natureza do homem não querer ir a Jesus para ter vida. Mesmo quando o homem julga que as coisas estão, a vida está de alguma maneira escondida na palavra de Deus, então ele vai estudar a palavra de Deus, mas aí, se Deus não conceder a esse homem o dom, o presente de ir a Jesus, esse homem não vai, ele vira as costas e foge. Essa é a condição natural do ser humano. Mesmo, e às vezes, principalmente, do ser humano religioso, porque diz a palavra que aquele que muitas vezes ouve a palavra e endurece a cerviz, se torna arrogante, soberbo, não se dobra, uma hora vai receber a palavra como uma cutilada no pescoço, vai quebrar o pescoço e daí não tem cura. Então não é por fruto do nosso esforço, muito menos do nosso merecimento, isso nós já sabemos, muitos de nós admitimos, não, eu sei que a gente não merece, mas a gente tem que se esforçar. Mas se for fruto do teu esforço, acaba sendo merecimento, porque a própria palavra declara que digno é o obreiro do seu salário. Todo mundo que faz alguma coisa, que constrói alguma coisa, é digno de um salário, de um reconhecimento. Então, se é por graça, não pode ser por merecimento, e se não pode ser por merecimento, não pode ser por nenhum esforço meu, porque o mínimo esforço que eu fizesse e que fosse considerado por Deus para a minha salvação, para a minha comunhão mística com Jesus Salvador, esse esforço quebraria a graça, já não seria por graça, seria porque eu me esforcei. E Jesus diz, mas não é. Vocês não podem vir a mim se do Pai não for concedido. De novo, o que isso significa? Praticamente, do ponto de vista prático, para nós, alguma coisa que pode ser mensurada por nós. Não adianta só ficar falando o que a Bíblia diz, repetindo o que Jesus diz. A gente tem que repensar em cima disso e aplicar para mim o texto. Tá, o que significa para mim? Olha, significa que a Jesus eu não chego de moto próprio, por iniciativa própria. Não sei como chegar, não tenho como chegar. Ele é inalcançável para quem não é levado a ele, Jesus, pelo Pai. Gente, isso é muito sério. Porque às vezes o sujeito pensa que entra naquela sala ali, e como isso aqui é uma comunidade terapêutica evangélica, ele diz, bom, eu vou lá e... Ou, estou falando aqui, mas pode ser uma igreja, pode ser o que for, igreja evangélica, igreja cristã.
E ele diz, eu vou lá, vou fazer parte da igreja, vou me associar, vou cumprir todos os rituais, e aí eu sou de Jesus. Mas não é esse o caminho. Interessante, o caminho para o Pai qual é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso que Jesus disse. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Mas ninguém pode vir até mim se o Pai não permitir, não conceder que venha. E Jesus diz mais, ele diz que quando vier aquele Espírito da verdade, agora é o Espírito, ele convencerá o mundo. Porque ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é um trabalho da Trindade, mas é um trabalho da Trindade em favor imerecido de você. Mas olha, se você é um homem que olha para a Trindade e diz, graças te dou a Deus, porque eu não sou como esses outros, aí eu como esse cara que está aqui do lado, muito louco, não sou como esse que já fez não sei o quê, eu sou um pouco melhor que te dou graças. Se você é esse cara, Jesus diz, olha, eu afirmo para vocês que voltou justificado aquele que bateu no peito e pediu misericórdia, Senhor, porque eu sou pecador, e o outro voltou do mesmo jeito que foi, ou seja, carregado seus pecados, porque não confessou o pecado, agradeceu ser melhor do que os outros. Não pode permanecer com Jesus, não pode permanecer com Jesus, permanecer na fé em Jesus, um homem que não ganhou isso de Deus, como dom de Deus, um homem a quem não foi concedido pelo Pai ir a Jesus. E diz o escritor de Hebreus, o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E o que aconteceu com esses homens? Jesus disse, eu já sei que vocês não creem. E digo mais, eu sei desde o princípio quais de vocês não creem. E digo mais, é porque não é uma ação de vocês vir a mim, vocês podem vir até a mim para ouvir, como essa noite está cheia aqui o auditório para ouvir a palavra de Deus. Pode ser vários auditórios, pode ser pelo YouTube, pode ser como for. Você pode ir até algum lugar físico, e no caso desses homens aqui, 2000 anos atrás, você pode ir até fisicamente a Jesus, encontrar Jesus, o Deus eterno encarnado, e estar ali ouvindo Jesus. Mas você não vai até Jesus misticamente, pelo teu esforço, pela tua decisão, pela tua vontade, pela tua soberana ação de buscar aquilo que está certo. Você é levado a Jesus pelo Espírito Santo de Deus, se o Pai conceder isso a você. Por que isso é importante? Porque se você, 2000 anos depois do que aconteceu com esse povo, já conhece essa história, eles não conheciam talvez muita coisa, e muita ignorância nesse povo, mas você já não é tão ignorante depois de 500 anos de cristianismo neste país. Se você quer salvação, se você minimamente deseja, é bom você começar a consertar a tua rota. Você não vai produzir a tua salvação, fabricar a tua salvação. Você não vai, como diz o outro, se indicar a Jesus. Aí eu me indiquei para Jesus, aí eu me agarrei com Deus. Então, eu fui atrás, eu busquei, eu clamei, aí tem um monte de coisa que eu fiz e aconteceu. E Jesus diz, não é assim. É Deus que te leva. É o Pai que te leva a mim e eu te levo ao Pai. O Pai te permite vir a mim, o Espírito te carrega e eu te levo ao Pai. Daí os que eu levo ao Pai são aqueles que eu levo convertidos e salvos. Noivo, Jesus vai apresentar a noiva. A noiva é a reunião de todos os crentes de todos os tempos, é a igreja. Ele vai apresentar o Pai, ele que leva, é o único caminho. Mas só vai a Jesus, que é o único caminho, aquele que o Pai permite que o Espírito abra os olhos e crie entendimento. Resumindo, você precisa clamar por misericórdia, amigo. Não adianta você chegar ali para o teu terapeuta. Gente, eu fui terapeuta nessa casa, terapeuta há 5 anos, tá? 5 anos, 5 anos, 4 anos. Enfim, terapeuta há um bom tempo aqui.
Tinha pessoas que chegavam para mim e já tinham o discurso pronto do evangélico, só faltava querer que eu pusesse o paletó a gravata no dele e mandasse ele pregar de noite aqui no auditório aqui. Porque ele já estava prontinho, já é um crentão, Senhor Deus, o livro sem dizer o contrário. O cara te bate ali, como é que você vai duvidar da minha fé? Eu não tenho que duvidar da tua fé. Você que precisa não duvidar do poder de Deus e da soberania de Deus, você que precisa crer em Jesus para a tua salvação. Isso é permitido pela misericórdia de Deus. Tem que falar com misericórdia. Sabe qual é o caminho da salvação? É confessar o seu mal. Porque se nós dissermos que não temos pecado e que podemos, enquanto ainda, eu estou aumentando, o texto é, se dissermos que não temos pecado, para o texto estava um parênteses bem grandão agora, colocação minha, e ficarmos dizendo, ó, como eu sou bom, ó, como eu já melhorei, ó, o quanto eu estou procurando, mas enfim, se nós dissermos que não temos pecado, nós o tornamos mentiroso, porque toda pregação do Evangelho nos acusando de pecado, e a verdade não está em nós. Aí a contrapartida maravilhosa e que salva. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é uma ação minha de ir até Ele. A minha ação é só confessar, eu sou mau. E aí, quando eu vi esse discurso, desde então se tornaram atrás muitos de seus discípulos e já não andavam com ele. Olha só que é isso? Como é que é um discípulo que daqui a pouco já não é mais discípulo? Como é que é essa dinâmica? Eu entro no Serene dia 3 de janeiro de 2025. Aí eu entro no Serene e tal, faço uma caminhada, aí eu sou de Jesus e tal, e eu oba, isso aqui, daí pego um pedacinho de papel lá 6 meses depois, as felicitações, que tá bom, aí já fui na igreja, tá tudo certo. Mas quando eu saio por aquele portão para levar uma vida lá fora, eu volto tudo para a droga de novo. Me torno para trás. Regrido. Volto atrás de tudo que, nos 6 meses de fé, é tudo por espaço. E eu volto à vida de sempre. Quem que está mentindo, Deus ou eu? Não adianta nós ficarmos aqui discutindo sobre isso. O que adianta é você se convencer da verdade, se arrepender e ir a Cristo humilhado diante de Deus, pedir a Deus que te permita chegar a Jesus. Sabe, uma vez Jesus fez um discurso, foi um discurso muito bom, uma das parábolas mais bonitas, mais elucidativas da verdade evangélica, e depois ele foi explicar isso para os discípulos, para os 12, e eles perguntaram, por que você não explica para eles? Porque para eles não é concedido, para eles não é concedido entenderem, para que não aconteça que entendendo se arrependam, confessem, daí eu tenho que vir e curá-los, e perdoá-los, e curá-los, e tenho a vida. Não é permitido. Explicação da parábola do semeador, está em Mateus, gente, tá? Eu não estou inventando, está lá em Mateus, só procurar lá. Mateus 13. Mas não é permitido. Mas você só vai a Jesus se for permitido, se for concedido pelo Pai. Então o que você precisa? Senhor, é clamar por misericórdia. Não é se ufanar e dizer eu já sou desses aí. Eu já estou de boa. Eu já sou crente. Não precisa falar isso para mim. Eu já... Ok, amigo? Mas isso que você diz para mim, pode dizer para o mundo inteiro, não vai resultar em salvação no dia que Jesus voltar, se Jesus não disser de você, Pai, esse eu estou levando a você porque você me concedeu, eles vieram pelo Espírito e eu os transformei, eu os converti e agora estou entregando para você, estou te apresentando como noiva virgem e pura. É isso que adianta. O que adianta é o que Jesus diz de você, não adianta só o que você diz de Jesus. E esse é o motivo pelo qual muitos voltam atrás. Porque quando a verdade do Evangelho aparece em toda a sua inteireza, quando a verdade do cristianismo aparece diante daqueles homens, de todos nós, com toda a sua inteireza, quando o cristianismo, que muitas vezes tem uma mensagem barateada pelos pregadores, dizendo, não, é só vir, e Jesus vai mudar você, vai ser uma maravilha, uma nova vida, e tudo isso é. Mas quando não leva em conta todas as dificuldades e as agruras de morrer todos os dias para si mesmo, negar-se a si mesmo todos os dias, tomar a cruz diariamente, seguir Jesus e ser discípulo e manter-se discípulo, quer dizer, manter-se
seguindo e aprendendo de Jesus. E onde se aprende de Jesus é na Bíblia. Quando encontra essa realidade, volta para trás. E isso não adiantou de nada. Mas muitos, quando voltam para trás, eles têm uma atitude do tipo assim, vambora daqui, vambora, vai. Aí um cutuca o outro vai e tal. Eu já vi isso acontecer, né? Então assim, já vi isso acontecer literalmente. Um inflama o outro, tal, sai 3 juntos. E não, daí você vai lá para casa, aí eu pego um troco no banco, não sei o quê. Quando chega no portão, o cara começa a perceber. Eu falei que eu ia pegar um troco no banco, nós íamos para casa do outro. E esse ali só está acompanhando. Aí o cara que disse que ia pegar um troco, já diz assim, pois é, se eu pegar um troco e dividir com ele, já vai ser menos para mim. Aí o outro que disse que levava para casa, pensa, pois é, se eu levar esses caras para casa, vai dar merda lá. Então assim, daqui a pouco no portão já se desfaz. Aí tem um bobo que volta e diz assim, pois é, eu queria voltar porque eu estou arrependido. Mas isso é serene. Isso não é o tribunal de Deus. Mas um dia nós vamos ter morrido com ou sem Jesus. E se alguém morreu sem Jesus, não adianta dizer eu queria voltar para agora, eu estou arrependido e eu fiz de bobo, eu zombei, disse que eu ia embora, que eu não queria saber esse negócio, fui na onda dos outros e abandonei Jesus, deixei para trás. E agora eu quero voltar. Aí não dei mais. Porque você já está na eternidade sem Jesus. E aí é irrevogável a tua situação. Então, Deus não se deixa escarnecer e Deus não é um negociador com você. Deus é Deus, é soberano, tem uma vontade eterna, se fez homem e homem até morreu por você, e por mim, obviamente, pelos crentes no Senhor Jesus. Mas quando Deus começa a perceber uma certa fermentação, Ele olha para todo mundo que ainda aparentemente não está fermentado e faz a seguinte pergunta: e vocês também querem ir embora? Cheguei aqui, mal cheguei aqui, o cara já me cercou, ele já, você sabe quem foi embora? Tá, fulano e fulano. E aí eu pergunto para os outros que estão aqui hoje: e você? O que você quer fazer na sua vida? Porque se você quiser ir embora, eu não estou falando de ir embora de Sirene aqui, isso é óbvio, você sabe que você é livre para isso, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando no sentido figurado aqui. Se você não quiser abraçar a causa, se você quiser a qualquer momento voltar para trás, se você só está se aguentando, se amarrando a uma situação para dar um tempo, para tranquilizar as circunstâncias e depois, como você percebe que viver uma vida abstinência é um troço duro, como você vê que o negócio vai ser sacrificante, como você vê que o negócio vai exigir demais, e diz, eu vou voltar para trás, não precisa ficar com medo. Jesus mesmo te convida, ele diz, olha, se você não quer ficar, você quer voltar, podem ir, é livre o negócio. Eu não vou implorar Jesus. Às vezes, eu tenho ouvido certas pregações, eu ouço às vezes, não costumo ouvir, mas às vezes chega a mim, porque pequenos vídeos que mandam, enfim, a gente é massacrado pela mídia. E eu ouço certos argumentos como se Jesus tivesse, ou Deus, implorando para as pessoas o aceitarem como Deus, para se converterem. Às vezes eu vejo certas ações em comunidades terapêuticas, talvez no Sereno, não sei se sim ou não, talvez agora faz tempo, mas certas artimanhas, eu vejo as igrejas criando artimanhas de cultos, de reuniões, de organizações internas, de atividades, porque nós temos que atrair as pessoas. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse, quando eu for levantado, ele estava falando da cruz, quando eu for levantado, todos eu atrairei a mim. Então, se você não tem um compromisso com Jesus, mas pensa que pode enganá-lo só por uma permanência temporária em qualquer situação de aparente discipulado, saiba que Jesus também está olhando para você e dizendo, e vocês? Ou você também quer ir embora? Essa é uma das perguntas mais contundentes que eu conheço da Bíblia. Porque me parece que o amor encarnado, porque Deus é amor, e esse amor na pessoa do Filho toma forma de carne, encarna, vira um homem. Esse amor encarnado tem umas atitudes que às vezes nem
os homens corruptos que somos nós, mesmo convertidos, às vezes nós não temos coragem. Muitas vezes a gente fica, o cara dizendo, eu quero ir embora, não quero mais. Não, mas fica, e começa a implorar, não, porque senão tua mãe vai chorar, olha, se você for, você pode morrer ali na esquina e tal. Não faz muito o meu tipo, sabe? Não faz nada o meu tipo. Mas eu queria dizer para você que se no Serene nós temos tipos, então vai ter um terapeuta que vai puxar pro saco, pedir para você ficar, implorar, ficar para tua mãe, fazer virar namorada, vamos usar 1 milhão de estratégia para ver se mantém o cara aqui e tal. O meu é do tipo, que aí meu amigo, já vamos no computador, a gente já faz essa aí e tal, pega umas coisas e arranja. Mas isso não importa, porque ninguém aqui do Serene, e nem o Serene inteiro, vai colocar você no céu. Só Jesus. E Jesus não fica, não, mas vem e fica, olha, eu te dou isso, olha, você vai poder reinar com ele. Jesus não faz nada disso, ele só olha no teu olho assim, você também quer ir embora? Jesus não tem medo que você abandone ele. Jesus não tem medo de acabar sozinho. E Jesus não veio para o mundo para arrumar gente para morar no céu, para arrumar população para o céu. Jesus, assim como o Pai e o Espírito Santo, Deus triuno em 3 pessoas, tem um relacionamento interpessoal perfeito de eternidade a eternidade. Nunca precisam de ninguém nem de nada. Ele se basta, o Deus eterno das 3 pessoas. Ele não construiu algo porque ele precisava de alguém para conversar, precisava de companhia. Já tinha os anjos, aliás, se precisasse, mas não é porque precisava também. Não para isso. Então não fica implorando a tua permanência. É importante você saber isso. Tem muito. E você sabe do que eu estou falando, eu não estou... Como eu não trabalho mais aqui, não sou terapeuta, ninguém pode me acusar que eu estou apontando assim o dedão, mas tem muita soberba por aí, o cara achando que, não, porque eles precisam de mim. Tem cara que vem aqui, e isso os caras fazem com relação à igreja, também até com relação a Jesus. Tem cara que vem pro Serene e cada um de nós sabe por que nós estamos no Serene, por que nós viemos. Ninguém vem aqui com a vida quando está redondinho, tudo acertado. A gente vem quando está tudo esculhambado, a gente não tem... Mas o cara chega e você pergunta, e por que você... eu vim aqui porque eu quero ajudar o Serene. Ajudar o Serene? Quem tem que ajudar o Serene é Deus, meu. Quem tem que ajudar o Serene é a igreja do Senhor Jesus. A gente veio aqui para ser ajudado. Jesus veio ao mundo para salvar você. Jesus não veio ao mundo para você ajudá-lo e se filiar a ele, porque o partido dele é melhor para ele se sentir, porque ele está precisando de uns likes, ele está precisando de um joinha, ele está precisando de inscrição no canal dele. Jesus não está precisando de nada disso. E se você não quiser dar joinha para Jesus, nem se inscrever no canal, e não quiser nada com Jesus, ele tem a grande coragem de Deus, o poder e a sinceridade e a autoridade de olhar nos seus olhos e perguntar assim, você também quer ir embora? Um abraço. Deus não deixa de ser Deus porque nós vamos embora. Nem o plano dele volta atrás. Há uma igreja, ela já existe, completa e perfeita, se nós olharmos da eternidade para cá, já está tudo terminado. Há uma igreja no céu que é a noiva de Jesus, que faz com que o plano maravilhoso de Deus que ele criou lá na eternidade, de um reino para o seu filho, de uma noiva para o seu filho, seja cumprido. Isso não vai ser interrompido. Mas existe você dentro dessa noiva, como um membro da igreja, do corpo de Cristo, ou fora. Essa pergunta, e você? Ou e vocês? Vocês também querem ir embora? E olha que Jesus fez essa pergunta para os 12, Judas estava entre os 12, não disse nada, ficou quietinho e Jesus deixou ele ficar. Ainda não foi, a pergunta é um desafio, mas ainda não é o momento de julgamento. Tem gente que se engana pensando o seguinte: se eu estou na igreja, se eu estou aqui, se eu estou fazendo, se Deus está permitindo, então isso já quer dizer que eu já estou de boa com Deus. Se você se humilhar e orar e clamar pelo nome de Deus, e se humilhar diante de Deus, e confessar o teu pecado, e reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida, e crer no teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, aí você fica de boa com Deus. Aí é rasgada a cédula da tua dívida. Aí na cruz, Jesus está reconciliando você também com o teu grande inimigo, que é o Deus eterno. Mas é em Cristo.
é por uma fé que não volta atrás. E embora um dos 12 era aquele que Jesus sabia que o havia de trair, ainda ali não foi esclarecido isso. Mas Jesus deu a oportunidade até para o Judas, se quiser ir embora o filho pode ir. O fato é que essa pergunta ecoa até hoje. A Zé, ela nasceu essa pergunta há 2000 anos, lá na Palestina. Um homem olhou para 12 outros homens e perguntou: vocês também querem ir embora? E essa pergunta ecoa até hoje, e a pergunta vem para cima de você hoje também. Vamos tirar o S e vamos dizer para cada um de nós, e cada um de nós pode ouvir essa pergunta de Jesus. E você? Também quer voltar atrás ou quer permanecer? É importante você entender que Deus não se engana. É importante você entender que a tua salvação é uma obra em Deus e de Deus, soberana. É muito importante você entender que você não conquista aquilo que está dado de graça por um Deus que dá para quem Ele quer dar. E Ele só dá em Cristo Jesus. Para você compreender isso, falta só uma coisa, que é uma fé que entende as coisas. Tem um texto na carta aos Hebreus que diz que pela fé nós entendemos que aquilo que é visível foi criado por aquele que é invisível. Tem a mensagem, a parábola da semeadura, ou da semente, ou do solo, como quiser dar o nome, em que Jesus diz que o solo bom, onde a semente finalmente produziu a 100, a 60 e a 30 por 1, esse solo bom são aqueles que recebem a palavra e a compreendem, entendem. E Jesus, aqui o evangelista diz, Pedro diz assim: Senhor, Jesus pergunta, vocês também querem ir embora? E a resposta de Pedro é: Senhor, para quem nós iremos? Olha, Pedro dá uma resposta que já é uma profecia. Não é para onde, não é para que lugar, não é para que sistema, é para quem? É Jesus que é o Salvador. É em Jesus que é a salvação, uma pessoa. E Pedro diz: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Boa declaração. Mas vai mais, ele diz: e já nós outros cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse crer que as Escrituras falam, essa fé que as Escrituras falam, que é presente de Deus, ela é genuína e verdadeira quando ela nos faz entender, compreender a mensagem do Evangelho. A nossa miséria diante de Deus, nossa miséria em pecado, a nossa natureza pecaminosa, a nossa morte eterna na qual já estamos, nos faz compreender que só Jesus pode nos tirar dali, nos faz compreender, mesmo que a gente não entenda cognitivamente, mas a gente espiritualmente compreende, entende a mensagem do Evangelho. E a nossa mente, por mistério, por uma permissão sobrenatural de Deus, ela compreende a verdade, e aí a gente crê e se entrega a esse Jesus. Pedro diz: porque o Senhor é só quem tem as palavras de vida eterna, e é isso que nós queremos. Mas também a gente não sabe o que os outros queriam. Eu não sei o que você quer, mas você sabe e Jesus também sabe. Mas Pedro diz: para quem quer a vida eterna, a gente compreende e crê que você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Faz 15 dias por aí que eu vim aqui e falei sobre aquele texto de Lucas 2, na questão do nascimento de Jesus, em que os anjos anunciaram que o menino que estava lá deitado na manjedoura era o Cristo, o Salvador do mundo e o Senhor. Uma palavra que Pedro diz 33 anos depois, 30 e poucos anos depois, para aquele homem que se tornou aquele menino, ele diz: nós compreendemos que você é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Essa fé da qual se fala, e essa fé de que estamos falando hoje à noite, essa atitude da qual estamos falando hoje à noite, que gera a salvação,
não é uma leviana proclamação de fé, uma leviana falsa e inconsequente proclamação de fé, dizendo eu creio, eu gostei disso aí, era isso que eu precisava mesmo. É uma entrega da vida ao único que tem as palavras da vida eterna, porque ele que é a palavra viva e eterna. Isso você precisa, clamar a Deus. Porque se é o Pai que concede que você chegue ao Filho através do Espírito, e o Filho é o único que pode te levar ao Pai como uma pessoa salva para a eternidade, se isso não vem de você, se o que tem em você é só maldade, como diz o salmista no Salmo 51, e nada de bom, e o que não tem nada de bom não pode produzir nada bom, se tudo dependemos de Jesus e até do Pai para nos levar a Jesus, então nós temos que, só nos resta clamar por misericórdia com humildade e crer contra toda a expectativa. Amém? Amém.